Oi, boa noite. Oi, Isa. Oi, Marina. Ah, chegou. Ih, que delícia. Aí, que Ah, linda! Ai, Marina, que que gostoso! linda! Ah, que delícia estar com você. Meu Deus, que presente. Nossa, presente todo nosso. Um grande presente para mim. Uma Que delícia, delícia delícia. você ter topado. Super, Fiquei impossível muito negar. feliz, amiga. Eu também. Super, meu Deus do céu. Lívia! Ai, que gostoso, né? A gente vai ficando cada vez mais em casa, né? Eu tô me sentindo em casa aqui. Tô Então, super à gente, vontade. que coisa boa. Ai, eu fico muito feliz. Que Eu lindo. queria agradecer de todo o meu coração por você ter topado participar desse projeto que começou tão despretensioso e no fim está virando realmente uma coisa assim inexplicável, uma alegria enorme a cada semana poder contar com a presença e a participação de uma pessoa querida, de uma pessoa que mudou minha vida, porque todos vocês que estão vindo nessas lives são pessoas muitíssimo especiais para mim. Não só na minha vida profissional, né? Não só pelo contato pessoal, profissional que a gente tem, mas pelo aspecto pessoal. Porque vocês são pessoas que fazem uma diferença imensa. Às vezes a gente não tem contato frequente com todo Frequente. mundo, né? E isso aqui está sendo uma grande oportunidade da gente retomar e conversar mais. Como eu disse outro dia, o benefício todo é meu. Com certeza eu sou a maior beneficiada, É porque nosso. a gente tem muitas conversas, né? Então, com cada pessoa que vem aqui, eu converso bastante, para a gente afinar os assuntos e enfim, então é um benefício enorme que eu te agradeço muito, muito por fazer parte, Marina. Não, Demais. querida, eu que agradeço o convite. Não podia ter vindo de outra pessoa, um projeto tão lindo, né? De aproximar as pessoas, realmente pessoas queridas, né? Pessoas realmente que faz diferença, né? No nosso dia a dia. Embora muitas vezes a gente se torne um pouco distante, mas o amor, o É, carinho, né? E não as muda. verdadeiras amizades podem passar aí um ano, dois, 5, 10, 18 anos, né? Que E não continua muda, né? igual, né? Continua igual, continua igual. Então, parabéns mesmo, dissemine por muitos e muitos, né, muito tempo este teu projeto lindo, viu? Obrigada, obrigada mesmo, Bem viu? legal. Que Olha lá bom. quanta gente entrando, que gostoso. Bom, eu queria começar te apresentando e contando uma das pérolas nossas, né? Que eu acho que marcaram muito a nossa vida, né? Bastante. Ah lá, Maria Luísa me perguntando, cadê o cabelo lilás? Eu fiz um vídeo no meus Eu vi. stories, né? E aí eu tô hoje meio modelo mais leão, assim, eu dei aquela amassada no cabelo para Você ver tá se dá linda, uma bagunçada, lindíssima, mas não tá lindíssima. roxo. Não Esse tá aí é que é. roxo. Ai, ai. E aí eu queria contar isso, né? Então a gente fez faculdade juntas. Então a Marina, gente, é fisioterapeuta também. E aconteceu o seguinte: a Marina namorava já há quantos anos naquela época que aconteceu Ah, aquele 14, pequeno detalhe? 16, 17, a 8. 8. Ela namorava há 8 anos. E aí a gente estava entrando para o último ano da faculdade e uma professora nossa falou assim: meninas, não engravidem esse ano. Porque esse ano é um ano que não pode ter falta, vocês têm que ter 100% de presença em todos os estágios, vocês, enfim, e foi dizendo tudo aquilo que a gente tinha que estar e tal, enfim. E eu
que estava ali na, sei lá, segunda fileira, olhei para trás e falei, escutou, Marina? E todo Pois é. mundo riu, né? Mas era sem nexo, era só uma brincadeirinha. Que De no leve, caso, de leve. passaram-se alguns dias e a Marina me chamou e falou, Lígia, você não vai acreditar. Eu estou grávida. A Lívia Que escrevendo, a foi? Júlia só lá rindo alto. Ela tá aí, firme e forte, a Ju. E aí, essa boneca, essa princesa que hoje está com 18 anos, 18 recém-completados, né? anos. Exatamente. Veio para viver esse último ano com a gente, né? E Verdade. foi uma coisa assim, né? Muito inesperada. A minha brincadeira, nunca podia imaginar que eu estivesse falando tão sério, né? Mas isso acho que aproximou ainda mais a gente, né, Marina? Na Porque verdade, eu fui muito acolhida por você, por várias, né? Ali, a todas Lívia as mesmo, meninas né? que Me estão aí, acolheu exato. super bem, enfim, Karina, né? Mas você cuidou de mim. Eu lembro que eu estava indo para o ponto de ônibus, né? E você falou: não, você não vai, eu vou te levar embora, né? Então, eu dormi na tua casa, né? Você me acolheu, seus pais me acolheram. Então, a minha gratidão é eterna, Mas olha essa boneca que você tem eterna. aí. Você tem que agradecer essa menina linda que veio com esse olhão igual o seu, coisa mais linda Ah, do mundo. ela é uma Que graça. fofa. Uma alegria. Mas eu precisava também te agradecer e o meu carinho, né, eterno por tudo que você fez por mim. E você aparece sempre, né? São anjos que aparecem na vida da gente. Você aparece em momentos lindos da minha vida. Acha? E esse convite, né, nesse momento que nós estamos passando tão inesperado, né? Eu fui presenteada novamente. Então, Ah, meu Deus. muitíssimo obrigada. Sou eu que agradeço, Marina. Nossa, demais. E eu queria que você contasse, começasse contando como que foi a tua escolha pela físio, né? Então, antes de mais nada, o que que te motivou, o que que movimentou a sua energia para ir buscar a fisioterapia e como é que foi teu processo? Então, na verdade, eu tenho um primo, né? O Gustavo, ele tem síndrome de Down, né? E a gente sempre conviveu muito com ele, né? Então, e a mãe dele, né? O pai é médico, a mãe é fisioterapeuta, e a gente convivia muito, né? Durante as férias, passávamos as férias com ele, né? E o Gustavo é motivo de alegria, né? De sorriso o tempo todo, de um ser assim totalmente iluminado. A gente tem verdadeira paixão, alucinação por ele. Eu não sei nem se a mãe dele está, mas eu pedi para que ela participasse. Então eu falei, puxa vida, né? E a mãe, como fisioterapeuta, né, sempre ali estimulando, eu falava, meu Deus do céu, eu acho que eu quero trabalhar feliz assim, eu quero trabalhar com crianças, enfim, Uhum, e trabalhar contente, né? Tinha aí um precipício pela biologia, né, pelas áreas de biológicas. E aí um dia eu fui até uma clínica aqui em Itapira, né, para tentar entender um pouquinho mais, enfim. E ali naquele momento eu falei, é isso que eu quero fazer, né? E o poder ajudar, né? Então, o Gustavo, a gente trabalhava muito a parte respiratória do Gu, né? uhum. E aí ela comentava das terapias, né? Ela fez todo um suporte para dentro da casa dele, enfim, então ele tinha uma saúde gigantesca. Mas eu falei, puxa vida, que delícia, né? Trabalhar nesse Sim, sentido. Então, foi isso que me deu o primeiro passo, né? que A legal. buscar pela fisioterapia, né? É o Foi cuidar, né? o Essa acho cuidar, que é não tem uma dúvida, característica muito forte, né, do não tem dúvida. fisioterapeuta, que é Que essa delícia coisa que é de poder, fazer algo que possa amenizar um sofrimento, minimizar uma sem dor, sombra de ou dúvida, curar, né, tratar sem mesmo, sombra de dúvida. buscando a resolução das questões quando é possível, né? Não, Isso é motiva demais a encantador, gente. demais, demais, né? É o nosso combustível. Eu, É, eu não sei fazer nada, mais ou menos a físio, tá? Mas eu tenho paixão. tá bom.
Tá bom, então. Gente, vocês não imaginam essa doçura toda, a potência que essa menina é. Ah, bobagem. Não é Tenho bobagem. É muito que realmente, aprender, querida. mas é uma realidade. Nessa delicadeza toda, nessa doçura toda, tem uma capacidade imensa de acolher e de transformar a vida das pessoas, com essa Ah, que delicadeza. isso. Não, a É gente tem verdade. sempre que aprender muito, muito. Malária. O que que ela falou aqui? Falou a mulher Lindeza. maravilhosa que me orientou 1 ano e meio. É isso aí. 1 ano e meio. É Lindo o trabalho orientação, dela. Lindo o orientação para uma trabalho. vida. Tá lindona, hein, Lari? Ô Marina, e conta pra Diga. mim, a gente estava falando, né, que a primeira coisa que você fez depois da físio foi a especialização. Então conta Na pra mim, como é que foi a verdade, PUC e na depois? verdade eu tive a Júlia, né? A gente terminou a faculdade, enfim, aí fui cuidar da Júlia, né? Muito Uhum, novinha, né? Então foi mais ou menos 1 ano e meio e eu comecei naquele desespero, quero trabalhar, quero trabalhar. E o meu próprio trabalho de conclusão foi na linha de respiratório, né? Aí eu fui ah, para fazer alguns cursos, né? Fiz a primeira especialização em fisiorrespiratório, né? E uhum. queria trabalhar, queria uma oportunidade, enfim. Aí a gente tem que lembrar, né? É que se passaram só 18 anos, né? Então a gente fica. Aí tocou o meu telefone. Eu falo que o trabalho muitas vezes tocou na porta da minha casa, né? É uma empresária daqui da minha cidade e ela colocou, ela me ligou, né? E aí veio até minha casa e perguntou se eu gostaria de trabalhar com terapia aquática, né? Uhum, Aí eu falei, nossa, claro, né? É uhum. meu sonho trabalhar com fisioaquática. E aí eu fiquei desesperada. Ela falou, olha, é o seguinte, a fisioterapeuta da clínica, da academia, na verdade, né? Tinha uma piscina terapêutica e a própria academia. Ela está com problema de saúde, né? Ela não vai conseguir mais dar continuidade aos atendimentos e nós temos 14 pacientes para serem atendidos. Tá, Eu nossa. falei, nossa, eu adoro o hidro, né? Uhum. E aí, aquilo, no meio destes 14 pacientes, nós tínhamos um ortopedista com 3 hernias de disco para ser Tá. reabilitado. Imagina, né? É um ortopedista super de referência aqui em Itapira, enfim, até hoje atua, né? Tornamos Uhum. bons amigos, né? E Uhum. aí eu fui desesperada, porque aquilo, imagina, nós tivemos, né, terapia aquática quinzenalmente na faculdade, Sim, aos sábados, né? sim. E aí saí desesperada em busca de help, né? Aí fui Uhum. até a PUC e me encontrei com a auxiliadora, Nossa, um que de uma anjo. forma, um anjo, né? Brilhantemente me acolheu. Eu falei o que tinha acontecido. Eu falei, ó, tô aqui preciso aprender, enfim. E Uhum. aí a faculdade me liberou para pegar os livros, na época os livros, né? Tá. E aí vim embora para Itapira, aquilo eu mergulhei, porque eu tinha mais ou menos ali 2, 3 dias para estar assumindo, né? Nossa. E aí eu assumi, né? E aos pouquinhos eu fui, né? E aí o mais engraçado, né? Eu vou contar porque eu acho que é importante, né? A gente é passo de Claro. formiguinha, né? Eu montei um plano de tratamento para este médico, né? Que eu iria Uhum. atendê-lo. E aí o que eu fiz? Como era piscina, né? Eu não conseguia levar a minha colinha. Uhum. Eu plastifiquei e coloquei no banheiro, né? Um banheiro feminino e masculino. O banheiro masculino ele jamais entraria. E aí eu falei, olha, doutor, só um minutinho eu vou ao banheiro, né? Para eu olhar a minha cola, qual seria o próximo exercício que eu daria a ele, né? Enfim, e aí foi acontecendo. Neste meio do caminho, eu achei importante já começar alguns cursos, né, mais assim, de extensão na linha de terapia Uhum. aquática, né? Não tinham muitos, mas tinha. São Paulo, né, a nossa maior referência, e eu ficava indo aos finais de semana para lá. Então, eu arrumava Uhum. mala, Júlia junto, e nós íamos, né, aprendendo um pouquinho e trazendo, né, algumas referências. Fiz alguns cursos em Campinas, enfim. Mas, neste meio do caminho, eu encontrei, né, com o Nelson
E aí bati um papo com ele, enfim, daqui de Itapira. Ele falou, ó, por que você não faz uma segunda especialização lá na Metrocamp, né? Tem o Milton, tem a Lígia, enfim, tem todo o pessoal. Aí eu falei, caramba, né? Como é? Ah, é aos finais de semana, né? Aí eu falei, peraí, deixa eu ver, né? E aí meu pai, pai, vou começar uma especialização. E aí? Ele, eu cuido da Júlia, né? Que Meus graça. pais. E aí fui, né? E foi muito gostoso, onde eu consegui rever você, né? O Milton me recebeu com aquele abraço super carinhoso, né? Que era um recomeço, na verdade. Sim. E aí eu finalizei, né? E você foi da minha banca, né? Junto com o Milton, eu fiz um trabalho, obviamente, da minha experiência, né? O meu estudo de caso dentro da terapia aquática. E aí eu falei, bom, agora eu vou ficar no meu cantinho aqui, vou trabalhando, né? E aí eis que surge o teu telefonema juntamente com o telefonema do Milton, né? Me convidando para um super presente, né? Que seria, né, adentrar na vida acadêmica. E aí mais um convite, mais um desafio, né, a ser driblado. Sim. E confesso, obviamente, né, que é um negócio, né, Maria? Eu sou extremamente tímida, né? E aí você encarar uma universidade e os alunos, enfim. Mas era algo que eu, na verdade, tinha maior, né, tenho. Que seria trabalhar com a terapia aquática. Enfim, né, fui recebida, né, a Ana Cláudia, que na verdade estaria... Que graça, né? Eu falo, anjos na minha vida. Me recebeu super bem, né? E o Milton, nossa, uma preciosidade, né? Nossa, nem fale. E eu acabei assumindo, né? E nos tornamos também colegas, né? Exato. De área. E eu fui muito feliz, né? A gente foi muito feliz, né? Nossa, ali demais, na São Leopoldo, no Swift, né? É. Na abolição. E a gente foi ali, né? Aos poucos, né? Semeando. E aí, um belo dia, nós tínhamos uma piscina ali, né? Num outro espaço. E ali eu fui ganhando, né, algumas especificidades. Então, Marina, vamos trabalhar com neuroinfantil e aí estudar também, né, o trabalho da neuroinfantil. Aí fui agregando outras áreas, né? Sim. E aí, eis que surge uma mudança, né, dali do local para onde estamos até hoje, né? Só que ali não tinha piscina na época. Sim, né? No começo não tinha. No começo exato. não tinha. E aí, obviamente, toda aquela reestrutura, né? De na verdade, a gente locar um espaço, né? Mas aquilo sempre acabou dando certo. Né? Aí, um belo dia, um dos coordenadores, na verdade, quando o Rafa assumiu, né, a coordenação, um dos nossos reitores falou, olha, a gente vai fazer uma piscina. Falei, nossa, como assim? Onde, né? Aqui vai ser feita a piscina. Eu sei que eu entrava de cadeira de roda ali para a gente estruturar tudo, para a gente... eu não tinha, né, habilidade nenhuma em engenharia. E a gente entrava, os pedreiros juntos, e rampa daqui, rampa dali, construímos uma piscina, né? Dentro de um estacionamento, né? Sim. E ela existe até hoje, né? E aí foram surgindo, o Rafa falou, vamos colocar um estágio de hidroterapia. Aquilo ali foi o maior glória, né? Nossa. Foi fantástico. E aí que a gente vê o crescimento pessoal, né? Que a gente está tendo naquela luta para que aquela área cresça, mas a hora que a gente vê tudo acontecendo junto, né? Foi é o que eu estava lindo, falando assim. hoje. A terapia manual, quando eu escolhi essa abordagem, a gente ainda estava na faculdade, eu estava no primeiro ano da faculdade, e ainda não era uma ciência, né? Tanto que no meu estágio de ortopedia, no último ano, eu já tinha feito vários cursos fora de terapia manual, e o professor, na época, não queria me deixar usar o Mulligan, que era uma técnica sintomática que... aonde a contraindicação era simplesmente se você fizesse a manobra e o paciente sentisse dor. Se ele não tivesse dor com a execução da manobra, você pode fazer com segurança, que é uma manobra ativa, né? Então, a resposta
é dada pelo paciente. E o professor não me autorizou a usar. E eu falei, mas por quê? E ele disse que, por que não? Sabe aquela resposta que você fala, Sim. mas... Aí eu choro, então, né? E aí eu fiquei muito impactada com aquele não, mas porque não era ainda a área aceita que é hoje, né? Então, tem esses detalhes aí que a gente passou, né? Porque acho que a gente ficou numa fase de uma transição muito importante. Exatamente. Das áreas ganhando corpo. Né? Ganhando espaço, né? E realmente a gente Exato. mostrar, e mesmo hoje, né? Nós temos a Associação Brasileira, enfim, mas mesmo hoje a gente cavalga aí, né, constantemente para a gente ter o nosso espaço, né? Exato. Ter aí maiores evidências científicas, a gente publicar mais. Então, tudo isso, né, a gente veio... E aí foi nesse sentido que a hidroterapia ganhou um espaço legal. Então, aí começou a agregar em simpósio, então tínhamos os minicursos, as palestras, né, foram acontecendo. E aí, Li, eu acabei recebendo outros convites de algumas outras áreas, né, que para mim foi extremamente desafiador, né? E aí surgiu uma outra oportunidade de ministrar, né, aulas na dermatofuncional, na físio. Sim. Um outro desafio gigante, porque tivemos dermatofuncional na faculdade, uma disciplina específica de dermatofuncional. Oi? Falhou a ligação? Pois é. Eu também quero contar um detalhezinho daquele outro assunto, mas acho que vai falhar a ligação. Vai falhar. Eu acabei usando o Mulligan, mas assim, não vamos comentar. Não vamos comentar, né? Não. E aí, o pior, o paciente melhorou e o meu professor, que não tinha me autorizado, disse assim: certeza que você usou o tal do Mulligan que você queria usar. Caramba, tá vendo? Olha lá. Olha a certeza que eu tive de que eu estava no caminho. Porque aí, se ele que não me autorizou, estava dizendo que só podia ter melhorado se fosse com a terapia manual, eu falei, então eu estou no caminho. Tá vendo? Eu tô no caminho. E falei, certo. Professor, eu usei e eu vou te explicar por que eu usei. Mas enfim, a gente não comenta isso. Não, pula, porque a gente já nem falou. Ao vivo, imagina falar uma coisa dessa ao vivo. Pois é, nossa. Não. Eu sei que aí eu falei, aí, gente, né? O Rafael animadíssimo, né? Eu falei, caramba, né? Toca eu de novo, né? Eu falei, bom, assim não dá. Vamos para uma outra especialização, junto com isso, aquela loucura toda. E aí fui e acabei me encantando pela área, né? Porque até então nós tivemos, né, uma pincelada, 18 anos atrás, né? E aí me encantei. E aí o Rafa falou, então tá, se não bastasse, né, vamos para uma pós-graduação, né? Então, só que você vai coordenar a pós-graduação. Eu falei, que tranquilo. Isso? Você tá de brincadeira, né? Ali foram várias noites em claro, eu falei, não vou. Eu falei, eu vou, mas você vai comigo. E aí foi muito legal, porque a gente acaba tendo um carinho, né? Quando eu estruturei tudo, a gente estrutura, aprende junto, né? Claro. E aí, uma experiência que eu queria passar é assim, o coordenar, muitas vezes você recebe, se deu certo, ok, né? O conviver com os problemas de ser uma coordenadora, isso me tirava um pouquinho da minha zona de conforto, porque na verdade eu só recebia as sugestões a serem melhoradas, enfim. E a partir do momento que eu comecei a entender um pouco que aquilo era algo construtivo para a gente cada vez melhorar mais, eu fiquei um pouco mais tranquila neste contexto, né? Mas aí eu queria algum momento, eu nunca deixei, né, de atuar na terapia aquática, sempre agregando, né? E que também me ajudava a trabalhar com esses pacientes, né? Mesmo porque a piscina... Hoje a gente tem ozônio, mas muitos pacientes acabavam tendo algumas alergias, enfim, algumas discromias, né? E isso eu também conseguia ter um outro viés, né? De poder orientar. Bom, feito isso, a faculdade passa por um momento assim mais...
um momento assim mais crítico e aí eu fui chamada, não vou esconder também, Marina, tá, você já está praticamente há 8, 9 anos na instituição e o mestrado, né? Uhum. E eu não conseguia, aquilo, o dia todo dentro da universidade, Sim. e eu já tinha buscado, né, algumas possibilidades, enfim, fui atrás Uhum. do mestrado. E aí, recebi outros, né, anjos na minha vida. E aí eu fui para uma área, na verdade, assim, quando eu conheci o laboratório, olha só que loucura, né? Eu conheci o laboratório e aí no que eu vejo, assim, um aquário vazio, vários brinquedinhos, né? E os nossos projetos, basicamente, seriam em modelos animais. Eu falei, o que é isso, né? Entrei no Uhum. laboratório, é uma piscina. Eu falei, nossa, é aqui, é neste projeto que eu vou entrar, né? Que E aí, legal. eu falei, não, eu vou pôr esses ratos para nadar, né? Não Ué, acredito. juro, eu não saí do laboratório. Eu falei, olha, quem é o professor? Eu vou escrever o projeto, vou Eu não entrar nisso, acredito. né? Verdade. Que sensacional. E foi demais. Só que aí, ele, na verdade, assim, este projeto era um projeto para trabalhar, né, as próprias doenças metabólicas, né? Então eram colocados várias anomalias, enfim, né, nos ratinhos. E aí a gente tinha que trabalhar todas essas variâncias, né? Pressão alta, colesterol, enfim. Uhum. E aí, segundo o grupo, seria a Terceira Guerra Mundial, né? Era um projeto guarda-chuva, e isso ia levar um tempo, enfim. Mas e aí eu fui falar com o professor, né? Falei, olha, é isso que eu gosto, eu trabalho com isso, eu não vou arredar o pé. Uhum. Só que eu tinha um tempo, né? Eu tinha que Sim. correr contra o tempo, né? Enfim. E aí eu falei, quer saber? Ele tá tendo uma certa resistência, né? Mas eu não Uhum. vou abrir mão eu vou participar desse projeto. Aí encontrei no corredor uma professora, né, a Rosana, e ela me falou, Marina, vem conhecer o meu laboratório. Quem sabe, né? Eu falei, de biologia molecular, pensa Tá. bem, biologia Uhum. molecular, tão simples, né? Tranquilo. Fácil, tranquilo. Aí, estudar as espécies reativas de oxigênio, né? Enfim, eu falei, nossa, né? Muito simples. Tenho prática nesse assunto. Pois é. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Imagina, eu caí igual de paraquedas, né? Imagina, fisioterapeuta ali. Ele aceitei e falei, vamos lá, vamos aprender, né? Imagina, eu ria de mim Marina, mesmo, né? E fui bem, que fui para história mais trabalhar. linda, né? Que loucura, né? E aí, o que eu tenho para te dizer? Que foi super legal o projeto, né? Eu trabalhei com restrição proteica gestacional em ratos. E aí eu fui Tá, estudar os cardiomiócitos dos ratos, né? Dos nossos entendi. queridos ratinhos. Algo, né, totalmente. Só que o seguinte, Li, eu na verdade estudei, né, as espécies reativas, os zeros, né, que hoje é extremamente falado, né, a atuação dos radicais livres, e eu fiz Sim. todo um estudo nesse sentido, e que hoje, se tiver algum aluno, enfim, é hoje o que eu mais trabalho, o que eu mais discuto nas minhas práticas em fisioterapia dermatofuncional, né? Que E aí legal. eu já entro numa outra oportunidade que eu tive, aí, a convite, né, da Alice, que foi um novo curso, né, que estava entrando na faculdade de estética. Uhum. E aí mais esse convite, pensa bem, olha que loucura. E É, aí eu fui para a formação em estética, né? Fui e estou encantada, né, com este presente. Eu digo que eu fui presenteada, né? que E legal. hoje as minhas aulas basicamente não saem disso, né? Na linha Uhum. das espécies reativas de oxigênio. Eu falo muito sobre isso, né? Sobre as metaloproteinases. Então a gente entra muito nesse viés. Mas aquilo, hoje eu consigo agregar, né? Por isso que na verdade eu coloquei para você o nosso, talvez essa ideia, porque hoje eu trabalho num viés assim de doenças metabólicas, né? No caso a Uhum. obesidade, em que a gente está atuando, então eu consigo olhar num viés da dermato,
da estética e da terapia aquática. Não, é Então eu uma acabei. combinação de coisas, né? De Eu olhares, fui. de estudos. Eu tive que, na verdade, driblar dessa maneira e encarar de uma maneira mais leve, Uhum, entendeu? Eu fiz essa opção, né? sim. Mas isso é uma Então eu. sabedoria, Marina, que não é todo mundo que tem. Essa Ah, escolha pela leveza, às vezes até é. A gente escolhe pela leveza, mas nem sempre a gente consegue se manter tão leve no caminho, né? Então aí você chama de oportunidade, de desafio, de presente, coisas que as pessoas podiam imaginar que assim não iam dar, não iam ter perna para alcançar, né? E você sempre criou a perna para alcançar. Então, então, quando o Milton me falou, Lígia, nós precisamos pensar em alguém para hidro. Veja, eu tinha absoluta certeza de que teria perna, você teria perna para assumir tanto quanto as outras pessoas que te convidaram para outros, para assumir esses outros papéis todos, tinham certeza também. Porque é uma habilidade que não é todo mundo que tem, de girar tantos pratos com leveza. Então, esse aí ganha meu ah, coração. Sonho! não, eu engano bem, Ah, tá né? bom. Tá jóia. Tá enganando, faz ó. Mas aquilo, eu acho que é isso que eu gostaria de passar para as pessoas. É possível, sabe? Tentar receber os desafios, né? Seja ele qual for, Uhum. de uma maneira mais leve. Lógico que a gente sofre, a gente é ser humano, entendeu? Tem os desesperos, né? Isso é importante, né? Mas passar, né? Todos irão passar por alguns problemas. É a maneira com que a gente vai receber, né? Que muda tudo. Que muda tudo, né? É. E Então isso me faz a todo momento, né? Então eu não fico muito na minha zona de conforto, né? E quando eu nunca. fico, eu vou buscando, sabe? É. Aqueles desafios. Delícia! E aí, quando a gente foi definir o nome da live, foi difícil, né? Chegar. Porque como que você pega toda essa formação e restringe para um aspecto só, né? Então a gente conseguiu colocar dois temas, então a gente vai falar de terapia aquática e vai falar dos distúrbios metabólicos, porque aí você casa, né? Você Com ideia, assim, né? Na casa os verdade, é dois assuntos. o que hoje as pessoas me procuram muito, né? Na linha da obesidade, porque Uhum, os benefícios da terapia aquática neste contexto, né? sim. De pressão alta, de obeso, de perda de peso, enfim, associando a outras linhas, né? Ortopedia, reumato, Uhum. gestante, neurologia adulta, infantil, né? Que ela agrega, que ela realmente traz excelentes benefícios. Eu pensei da gente, né, jogar, porque é um projeto que eu também venho trabalhando e que eu, na verdade, fui somando, né? Sim, só agregou. Essas experiências que eu fui tendo, né, ganhando. Eu falo que são Excelente. presentes. São Então. presentes. E me conta então, quais que são esses benefícios da água? Quais são os benefícios da pessoa estar na piscina, estar imersa? Então, Me os fala um pouco. benefícios, né? O que que seria, né, a terapia aquática? É uma atividade, né, terapêutica voltado para dentro de uma piscina aquecida, né? Uhum, E dentro o que difere, né, de estarmos no solo são as propriedades físicas que a água dispõe, né? Então eu falo que a pressão hidrostática é minha maior amiga, minha aliada, né? Os alunos que vão lembrar quando eu comento. Então a gente tem pressão hidrostática, tem empuxo, tem viscosidade, né? Tem turbulência, enfim, ela carrega, né, todas essas. E engraçado que eu tenho várias histórias, né? Que, principalmente das minhas vozinhas, que elas falam: Nossa, a Marina tirou minha dor com a mão. Né? A uhum. Marina, eu usava de um diurético e praticamente eu saí com os meus membros inferiores, praticamente, né, sem edema. E aí eu falo, querida, a Marina, né? A Marina não sabe. Na verdade, a santo de tudo isso é a pressão hidrostática, né? Olha, os meus pés se elevam, né? Eu não consigo tirar do chão absolutamente nada. Na verdade, é o empuxo que favorece tudo isso, né?
Uhum. Então, e isso me encanta, né? Isso traz, né, benefícios excelentes, né? Benefícios terapêuticos. Então, melhora da dor, né? O relaxamento da musculatura, embora tenha alguns, né, pacientes que realmente precisa dar essa ativada no tônus, né? De repente, um Uhum. paciente neurológico. Então, o próprio, toda a contextualização, Lid, eu também trabalho com pacientes com os lesados medulares, né? Tá. E aí eu tenho uma história maravilhosa para. Acho que eu posso contar? Posso. Claro, por favor. Uma história que eu não esqueço, né? Na verdade, a Júlia ainda estudava à tarde na escola e eu cheguei atrasada na clínica para atender. Toda atropelada, sabe como é, né? Uhum. E aí o meu paciente ali esperando, né, para entrar na piscina, porque eu não deixava, né, ele entrar. Ele era um paciente, um paraplégico. E aí, eu lembro que ele me fez um pedido, né? Na verdade, o primeiro pedido dele foi o seguinte: ele falou para mim assim, quanto tempo que você demora para fazer xixi? Daí eu falei, nossa, como assim? Nunca parei para pensar nisso, né? Ele falou, me responde. Eu falei, tá bom, vou te responder. Vou lá, abro a porta, né? Faço xixi, enxugo, e, Ricardo, eu acho que, sei lá, 1 minuto e meio, dois Uhum. minutos, se eu tomei bastante água, né? Aí ele falou, sabe quanto tempo que eu demoro para eu estar aqui? 45 minutos. Porque eu preciso passar sonda de 4 em 4 horas até terminar a última gotinha. Eu já faço uso contínuo de antibiótico, né? Então, até não sair a última gotinha, eu não paro. Não Uhum. reclama não, Marina. Você já chegou, tá aqui. Vamos a partir de agora começar. Puta vida. Aquilo foi, né? E eu falo isso para os alunos todos os anos, todos os semestres. Então, a gente aprende muito com eles, Nossa, né? total. E aí, se não bastasse, né, foi muito lindo, ele queria, na verdade, ficar noivo. Olha Uhum. só. E aí ele falou: olha, você vai convidar a minha noiva, né, a minha namorada, para entrar na piscina junto. E na verdade você vai colocar que faltou sua assistente, sua ajudante. E aí eu quero ficar noivo de pé. Que Porque lindo, a água dá gente. toda essa estabilidade, né? Claro. No fundo, ele falava, mas no fundo eu tenho que ficar, né? Tá bom, no fundo, né? Vamos lá. E aí foi lindo, né? Ele ficou noivo dentro da piscina, ele queria ficar em pé para poder colocar a aliança, né? Que coisa Nos linda, dedos gente. dela. Então, poxa, como não amar a água, né? Nossa, nem fale. Cada presente, né? Cada presente. Então, assim, eu montei alguns projetos de rodas de conversa, né? Eu até fiz um tempo também na faculdade, onde aqueles que já tinham começado a entrar, né? Outros que já estavam praticando a terapia aquática. Então, nessa linha, né, de lesados medulares, na linha também de obesidade, aquele que Uhum. conseguiu emagrecer, então deixou de utilizar CPAP durante a noite. E aí a gente conseguiu um fortalecimento, né, da musculatura por conta da compressão que a própria Uhum. pressão nos dá, né? Uhum. E, e aí a gente eu fui montando essas rodas de conversa e foi muito produtivo porque eles se sentiam motivados, né? Então a Sim, ressocialização, aquele momento de luto em que eles conversavam e falavam, puxa, eu passei por isso, não, mas vai dar tudo certo, hoje eu estou aqui. Eu passei sim. por 6 meses dentro do meu quarto sem sair, né, de casa. E aí a É. gente fazia várias atividades dentro da piscina, né, nesse contexto, trazia a família, o filho. Uhum. Então é muito interessante. Então a água traz esse poder realmente de ser capaz de realizar autonomia, confiança, né? Estar na água é extremamente motivador, né? Total, com Então, certeza. todos os aspectos psicológicos, né, que tornam-se envolvidos, né, faz Sim, muito bem, né? sim. E acho que esse Então, trabalho dos grupos ajuda muito a super que a pessoa legal. perceba, né, que ela não está sozinha naquilo que está acontecendo, né? Então ela se sente acolhida por outras pessoas, ela percebe que Exatamente.
o potencial de melhora, né? Ela percebe Exatamente. que é possível alcançar essas mudanças, né? E aí Exatamente. a água traz mesmo essa liberdade, né? A gente se sente mais Liberdade de movimento. leve, É, né? Na é. água. E então eu acho que esse realmente é um benefício que fica muito claro, né? Para quem nunca entrou numa piscina com esse olhar terapêutico, com certeza a partir de agora entra, né? Nossa, por favor. Não é? Porque muitas vezes a gente entra e fica com a parte mais lúdica da água, né? Exatamente. Mas entrar e pensar nisso, fala, puxa, olha como o meu corpo fica mais leve, olha como é mais fácil, como é mais rápido chegar daqui a ali, né? Exatamente, Então exatamente. Então, tem benefícios é, enormes. na verdade todos podem praticar, entendeu? Uhum, Uma atividade, né? As pessoas confundem muito, eu posso, né? Eu não posso, né? Pode, uhum, claro que pode, né? Sempre a gente vai conseguir trazer, né? Tem uma técnica que é o Watson, onde você se nossa, torna totalmente, né? Você realmente fica totalmente relaxado nesse contexto de entregue forma mesmo, extremamente passiva, né? sim, Então, o trabalho respiratório, né? Trabalhar, pra você ter uma ideia, me ligaram 2 pacientes que tiveram Covid, né? tá. Para a gente trabalhar todo o A contexto reabilitação. respiratório, né? A reabilitação na água. Então, a gente fortalece a musculatura respiratória, né? Então, na INS e na ES, e aí dá para a gente trabalhar uma infinidade, né? Que demais. Então, muito gostoso, né? Ter essa experiência. Sim. Realmente é um grande desafio e ao mesmo tempo muito prazeroso, né? Desde que eu falo para os alunos, né, as contraindicações relativas e absolutas. Tem Uhum. situações em que o paciente perdeu um ente querido, enfim, aí a gente entraria como uma contraindicação. Ao resto, né, vale super a pena, né? Total. E falando um pouquinho no sentido da obesidade, muitos me procuram porque a obesidade vai gerar, né, várias alterações, né, Uhum. alterações musculares, né, por descarga de peso, alterações degenerativas, né, por Uhum. conta até mesmo da pressão alta associada. Então, eles me procuram para a gente trabalhar uma técnica muito interessante que é o Deep Runner, né, que Uhum. seriam os exercícios em piscina funda. Então, ali, este paciente, que ele muitas vezes é incapaz de sair, né, do quarto e ir para frente da casa dele, se tem uma escada, uma rampa, né? Uhum. Na piscina ele torna-se totalmente capaz. Então, Sim. ali a gente trabalha, né, com cardiofrequencímetro, então monitorando todo o trabalho dele. Isso Uhum. faz com que ele perca peso, obviamente, claro, né? A matemática, aquilo consumiu mais do que gastou, vai Uhum. armazenar. Uhum. Mas a gente consegue uma resposta maravilhosa com ele. Então, né, a gente tenta normalizar a pressão arterial, ele perde peso, isso dá uma motivação, isso dá né, uma sensação realmente, né, de vida. A gente Sim. consegue muitas vezes. Claro que eu falo da importância da equipe multidisciplinar, né? Uhum. Todo o contexto, muitas vezes, do educador físico, do próprio físio, Uhum. do endócrino, enfim, né? Neste Sim. contexto. Mas a gente traz inúmeros benefícios, né? Para esse viés de paciente, né? Então vale muito a pena. Que legal. Muito a E acho que pena. é isso, a experiência precisa ser compartilhada, né? Porque quando a gente fala distúrbios metabólicos, para quem não é da área da saúde, do que a gente está falando, né? É, Então a gente é está um, falando. É um conjunto de doenças, né, que Uhum. predispõem, né, a doenças cardiorrespiratórias, né? Então, isso podendo levar, né, Sim. a diabetes, a hipertensão, a um acidente vascular encefálico, né? Uhum. Hoje, a gente praticamente acima do peso, ele deve estar em torno dos seus 56%. Eu não digo agora, depois da quarentena, né? Não sei você, mas eu agreguei uns bons quilos aí. Agregamos aqui uma capa protetora Pois é, né? para a gente se sentir mais E acolhido. mais acolhido, né? Mais aquecido, né? Então, agora a obesidade, né? Hoje a gente, esse mundo louco, né, Li, de enlatado, embutido, muito sal, Exato.
né? A exato. gente, eu acho que, não sei se foi a Lígia, a Lívia, que comentou que a gente desembrulha mais, né? Descasca Isso, menos e desembrulha isso. mais, né? E Foi a é dica. isso, né? Foi a Exatamente. dica, né? Descascar mais Então, e desembrulhar menos. e desembrulhar menos. Na verdade, a gente não pratica isso, né? A gente É. é a síndrome do pensamento acelerado, né? Meu marido fala muito de um livro sobre modernidade líquida, né? Uhum. Onde a gente quer tudo muito, né? Ânsia de ter, o tédio de possuir, enfim. Que é E tudo isso na hora. a gente envolve muito a nossa saúde, né? Então, e a terapia aquática a gente, né, dissemina a saúde, né? Nós somos Sim, vendedores de saúde. com Então, certeza. a gente tem que tentar aplicar isso, né, de uma forma para nós e para os Sim, nossos pacientes da melhor maneira possível, né? com certeza. E a gente estava falando, né? Além dessa questão da obesidade, a questão da pressão alta, né? Perfeito. Tem muita preocupação, né, sobre o paciente com pressão alta pode entrar na piscina, não pode entrar na piscina, como que é o efeito da água em relação à pressão no momento que está entrando na piscina, pode estar com a pressão alta ou tem que estar com ela controlada. Então, acho que seria interessante se você falasse com esse olhar, Com né, esse olhar. mais da É, é, saúde como um todo. é bem importante, né? A gente, obviamente, esses pacientes estarem com a pressão controlada, né? Então, o Uhum, paciente a gente monitora antes de entrar na água, porque no início, realmente, ela vai haver um aumento da pressão, né? Mas aí, por vasodilatação, a gente vai ter uma queda, né? tá. E a própria atividade física ajuda muito nesse contexto, né? Uhum, Da gente conseguir uma melhora. Claro que a gente monitora também durante o atendimento, tá. entendeu? Então, conforme a gente vai, né, aumentou muito, a gente dá uma segurada, agora subiu, o paciente realmente, a gente deixa de realizar a atividade. Então, Uhum, primeiro momento, né, ele está apto para a prática de atividade física, este é o primeiro contexto, né, que a uhum, gente não estou, de repente traz, né, realmente um documento, né, enfim, uma liberação, e uhum. mesmo assim a gente monitora, né? E o paciente não sai da clínica sem a gente aferir a pressão pós, né, o exercício. Muitas vezes Uhum, o paciente, né, desce, cai bem a pressão, e aí sim. tá liberado, né? Eu lembro lá na faculdade, nos estágios, quantas senhorinhas, eu vou entrar, não vai entrar. Eu vou entrar mesmo com a pressão. Não vai entrar, não não vai, né? É, E isso diariamente acontece, mas assim, também, jamais a gente deve deixar de orientar nesse sentido, né? Pelo amor de sim, Deus. Antes, sim. durante e depois, tá? E os grupos Importante. principais que você trabalhou foram esses das lesões medulares, Lesões medulares foi o grupo obesidade. de obesidade. Eu trabalhei também com a neuroinfantil, uma história muito interessante, onde foi logo no começo, ainda na São Leopoldo, eu recebi uma criança com anencéfala. Então houve uma má formação importantíssima, né, claro. E aí a família, juntamente com uma outra equipe, colocou para mim o seguinte, que ela precisava de hidroterapia para uma melhora da qualidade de morte. Tá. Eu falei, caramba, né? Como isso, né? Enfim, aquilo ali me passaram alguns dias para eu digerir tudo isso. E aí eu falei, então tá, né? Junto com as alunas, eu não me recordo direitinho o nome das alunas, né? Mas a gente conseguiu, ela tinha na verdade 6 meses mais ou menos, né, de sobrevida. E a gente conseguiu, né, prorrogar isso por 1 ano e meio, né? Onde a gente Nossa, conseguiu melhorar o peristaltismo, onde a gente conseguiu fazer, né, conseguimos melhorar um pouquinho o controle de tronco dela, né? uhum, Diminuir um pouco o tônus, porque era extremamente espástica nesse contexto. E aí a gente ganhou, né, o feedback, né, da família, da avó que ia diariamente ali conosco. Então foi uma experiência muito nossa, interessante. Então eu também montei o projeto de grupos de mães, né?
E aí tem uma Tá. outra história que eu preciso contar. Não sei nem como é que tá o nosso tempo. Nós temos Mas 10 foi minutos. 10 minutos. Foi lindo. Foi uma história onde o filho, né? Lembra da Neiva? A turminha Sim, da Neiva, da Antonella. sim, sim. A Antonella E tá se aí, ela ela tá comentou. aí, Tá ela vai aí. lembrar, né? Ela vai lembrar. Era um japonesinho. Ai, me lembra, Antonella. E ele, na verdade, a mãe, ele, na verdade, teve uma lesão, né? Uma parada cardiorrespiratória porque ele se afogou. Hum, A mãe pegou ele totalmente, e aí foi todo um contexto. Bom, e aí no estágio eu falei, jamais, lembra, Antonella? Olha lá. No estágio eu falei, eu jamais vou falar que nós temos hidroterapia aqui para atender. Não vou uhum, falar, imagina, ela teve o filho teve um problema dentro uhum, da piscina, né? uhum. E isso aqui é incabível, nós vamos trabalhar no solo, ponto, né? Sim. E aí a Neiva, adivinha, comentou com a mãe. Falei, Neiva do céu, eu não acredito que você fez isso. Jamais ela vai aceitar, né? Inclusive, na área externa da casa, eles fecharam a piscina, né? Tá. Para não ter realmente. Perigo, né? E como mãe, né? E como mãe, eu acho que nem sei se eu ficaria na casa, enfim, né? Uhum. E aí a Neiva falou, falei. Falei, caramba, né? Bom, encurtando a conversa, a mãe, em alguns momentos, ela passava pela piscina, não com o Tá. filho, sabe aquela coisa assim? Olhava. Uhum. Um dia ela me chamou no corredor, ela falou, eu aceito colocar o meu filho na água. Nossa, aquilo ali foi maravilhoso, Eu né? imagino. Ali eu vi uma super contraindicação, né? E na Uhum. verdade ele adorou a água, ele dormia melhor, né? A gente conseguiu melhora do controle de tronco. Ele Que conseguia, coisa. né, diminuiu a medicação, né, por conta de toda a espasticidade que ele desenvolvia. Aí foi o pai conhecer, foi o tio conhecer, foi lindo, né? Que Então eu também graça. não podia deixar de compartilhar, né, Sim. estas histórias que faz realmente o meu desafio do dia a dia, a minha paixão pela terapia. Faz valer tudo a pena, né, Marina? Faz valer a pena, Que eu acho que faz. essas experiências que você está contando são coisas que muitas vezes a gente nem imagina, né? Você pensar que você quer oferecer para o seu filho uma melhor qualidade de morte, quando foi que isso passou pela cabeça, né? Amor de Deus. E a gente, com essas experiências, a gente pode aprender muitíssimo, né? A gente não precisa, eu sempre falo isso, a gente não precisa passar por todas as experiências para ter os aprendizados. A gente tem que ter um olhar atento e uma boa percepção para ser tocado pela vivência do outro. Porque imagina o grau de sofrimento dessa família, né? E ao Meu mesmo Deus do tempo, céu. as possibilidades de entendimento e aí a confiança em você, né? A confiança e a entrega. A Então, entrega. é Foi. esse o lugar que você tem nessa hora, né? Foi Não é isso só a mesmo. água, Marina, né? Uma coisa é as qualidades, os benefícios da água. Sim, sim. Outra é essa outra mãe olhar. O que que ela estava olhando? Ela não estava olhando para a piscina em si, ela estava olhando para como era a tua postura, para A como era a postura maneira dos alunos, dos né? alunos, sim, sim. Verdade, E, sem e sombra de dúvida. a responsabilidade, né? Então, aí fica muito mais possível todo mundo se recuperar dos traumas, dos impactos que esse tipo de sofrimento causa, Sofrimento né? causa. Que é isso, a gente pode às vezes nem calcular, né? Qual é o tamanho dessa dor. Não, é o que eu falo. Para muitos, eu muitas vezes entro metade mãe, metade terapeuta, né? Sim, Realmente é se colocar no lugar das exato, mães, da família, né? Por todo o contexto, né? Gerado. exato, É exato. bem isso mesmo. E acho que olhar com amor não faz mal a ninguém, né? Sem sombra de dúvida. Acho que a gente tem que ter
a capacidade de compreender, como o Castilho sempre ensinou isso, né? Ele sempre ensinou que o que é o normal? Não existe o normal. O que existe é cada um no seu melhor, né? Então, cada um está no seu melhor momento, está com as suas capacidades, está com todo o seu potencial. E é assim que a gente tem que olhar para os outros, mas também para a gente. Para a gente. Né? Então, isso, Exatamente. Marina, é o que fica para mim da sua característica. É o que você sempre me ensinou pelo teu exemplo. A entender que você enxergava o seu potencial, apesar do medo, apesar de ver o tamanho do desafio, mas o teu olhar para as tuas oportunidades foi esse. O teu olhar para os pacientes também é esse. Então, tem uma pessoa que falou aqui, que é, acho que pai de um paciente teu, Marina, fisioterapeuta do meu filho, uma ótima profissional, sou suspeita em falar que o filho tem síndrome de Down, faz com muito amor e dedicação. É isso, Marina. É essa dedicação que você coloca que está além desse mix de todo esse conteúdo que você traz, né? Então, é como eu disse, a água já tem inúmeros benefícios, mas o que você faz é mudar a vida das pessoas, colocar as pessoas na água com esse objetivo de transformar a vida. Transformar. E não só fazer uma terapia aquática. Então, o que eu queria é que todo mundo pensasse no assunto terapia aquática e já se transportasse para a piscina tentando enxergar esses outros benefícios. Lembrando de você, mostrando as potencialidades das pessoas, das situações, das oportunidades. E que as pessoas pensassem nas questões metabólicas inseridas no tratamento da piscina, né? Na piscina. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que é um benefício a mais, né? Um benefício a mais, de uma forma tão leve, né? De uma forma tão gostosa. Literalmente, né? leve, né? Literalmente leve. Leve, fluida, livre, né? Exatamente. Então eu queria te agradecer muitíssimo, mas muito mesmo. Que gostoso! Ó, uma que chuva delícia. De inspiração, Antoniela. Linda. Lari, queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui. Puxa, que rápido. E passa assim rápido 1 hora? Meu Deus! Passa assim. A hora que você vê, já foi. Foi embora, que delícia. É tanta batedeira antes de começar, que dá 2 piscadas, já foi. Foi embora. Adorei. Mas está sendo muito gostoso estar com cada um dos convidados. Hoje foi, assim, um presente para mim. Não, eu que ganhei esse presente. Super obrigada. Estar com você essa noite, poder te ver, que saudade. Vamos marcar alguma coisa, né? O quanto antes. certeza, com certeza. Marina, obrigada mesmo. Pelo convite, viu? De coração. Nossa, obrigada a todos vocês. Minha amiga querida. Eu também, minha linda. Um beijo enorme. Beijo para todos obrigada, vocês. Viu? Obrigada pelo carinho aí. Queria já avisar, semana que vem tem live na quarta-feira de novo, às 21 horas. Que delícia. Gente, parabéns por esse projeto. Obrigada, meu amor. A todos, viu? Te amo. Fica com Deus. Carol, linda. Saudade. Beijo. Beijo.